Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Ó! Eu achei um negócio ali, ó. Pisadinha gospel. Ó! Como é que é? Assim, ó. Sim? Não. Sim. Sim. Espírito Santo. Eu gosto das batidinhas. Agora a letra aí é pior que tá dentro. Oh. Essa batidinha é boa, né? Ó. Vambora então, ó. Gostei. Não conhecia não. Gostei. Olha só, galera. Dando continuidade aqui em propriedades da matéria, nós vamos falar aqui de duas coisinhas muito importantes. Propriedade extensiva e propriedade intensiva, tá? Olha só. O que é uma propriedade extensiva? É aquela que depende da massa do material, depende da extensão do material. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a canetinha azul mesmo. Por exemplo, volume. Eu tenho 1 litro de água, vai ter uma massa. 2 litros de água, vai ter mais massa. Então, o volume depende da massa, não depende? O álcool, 10 litros de álcool, vai ser uma certa quantidade ali. 1000 litros de álcool, já é um volume bem maior, que está atrelado o quê? A massa. Propriedade extensiva é aquela propriedade que depende da massa do material. Então, por exemplo, volume do material. Que mais? Aquele famoso número de mols. Como é que você calcula o número de mols? Massa dividido pela massa molar. Repare que quanto maior a massa, maior é o número de mols. Se você pegar até mesmo aqui, ó, no volume, densidade não é a massa sobre volume? E o que é o volume? O que é o volume? Esse volume aqui, ó, passa ele para cá, massa sobre densidade. A densidade de um material não muda, tipo, densidade da água, né? 1 gramas por centímetro cúbico, densidade do álcool, densidade do ferro, não muda. Só que o que acontece? Quanto maior a massa, maior é o volume. Então, propriedade extensiva é uma propriedade que depende da massa. Quanto maior a massa, maior será aquela determinada propriedade. E a propriedade intensiva é aquela que não depende da massa do material, não depende da quantidade de massa. Por exemplo, temperatura, galera. Temperatura. Eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 litros de água a 50 graus. 10 litros de água a 50 graus. Aí eu tiro 1 litro aqui, ó. Qual é a temperatura desse 1 litro? 50 graus. E do que sobrou? 50 graus. Então a temperatura não depende da quantidade do material. Não depende da quantidade do material. Então, temperatura. Que mais? Densidade. Se eu tiver 10 litros de água ou 1 quilo de água, vamos colocar assim, ó, 1 quilo de água. E aqui vamos colocar 10 quilos de água. Qual é a densidade dessa água? A 4 graus Celsius, 1 grama por centímetro cúbico. E dessa água, 1 grama por centímetro cúbico. Então repare que essa propriedade não depende da quantidade do material, não depende da massa dele. Então isso é chamado de propriedade intensiva. Beleza? Então, ó, propriedade extensiva
depende da quantidade do material, depende da massa. Propriedade intensiva não depende da quantidade de massa. Quer ver outro exemplo? Temperatura de fusão. Temperatura de fusão. Ao nível do mar, 1 kg de água derrete ou congela a quantos graus? 0 graus Celsius. E 100 kg de água congela ou derrete a quantos graus? 0 graus Celsius. Então não depende da quantidade do material. Então isso é propriedade intensiva. Agora, hashtag OBS, hashtag OBS. Escreva aí, ó. Hashtag OBS, hashtag OBS. Importante, hashtag OBS. Se eu fizer uma operação de divisão ou de multiplicação de duas propriedades extensivas, então, por exemplo, massa é uma propriedade extensiva, depende da quantidade do material. Volume é uma propriedade extensiva. Se eu dividir essa propriedade extensiva por essa propriedade extensiva, eu vou encontrar uma propriedade intensiva. De novo. Eu estou pegando essa propriedade extensiva e estou dividindo por essa propriedade extensiva. O que eu vou encontrar? Uma propriedade intensiva. Então, se eu fizer alguma operação de multiplicação ou de divisão entre propriedades extensivas, eu vou encontrar uma propriedade intensiva. Então, é isso aí. Por hoje é só. Energia, energia, energia! É química pura! Compartilha aí, menino, e dá seu like. Beijo no coração de vocês, ó!